Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de grande alegria estar com os irmãos, feliz pela oportunidade. Quero parabenizar essa juventude por esse lindo congresso. A festa está muito linda, deu para ver que vocês se esforçaram demais. Fiquei mais feliz ainda de ganhar também uma camisa. Muito obrigado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos ainda querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Abram comigo as vossas Bíblias. Livro de Daniel, capítulo de número 5, verso de número 13. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, verso de número 13. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os coordenadores, pela vida do pastor desta igreja, pela vida de todos os membros. Se sintam todos abraçados, amém, irmãos? Irmãos, eu me faço acompanhado da minha esposa. Ela está grávida, está há 3 semanas da nossa filhinha vir. Então não vou pedir para ela ficar de pé, mas faça assim com as mãos, Leis. Isso, essa moça bonita é minha esposa, vai estar intercedendo por mim nesta noite. Os irmãos encontraram um texto? Irmãos, eu não sei qual é o costume da igreja. Se for ler de pé, vamos ficar de pé. Se for sentado, sentado. Mas da maneira que o pastor ensina, vamos fazer nessa noite. Glória a Deus. Capítulo 5 do livro de Daniel, vamos ler a partir do verso 11. Existe um homem em um reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, verificou-se que ele era iluminado e tinha inteligência, sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu pai, sim, o seu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que este homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Verso 13. E assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: És tu o mesmo dos exilados que meu pai o rei trouxe de Judá? Repetir somente o verso 13. Glória a Deus, aleluia. Vou repetir só o verso 13. E assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: És tu o mesmo? Aleluia. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Glória a Deus. Se for possível, me dá só mais um pouquinho de retorno aqui em cima. Aleluia. Irmãos, o texto é bastante conhecido. Por ser conhecido, eu não vou me ater aos detalhes, mas eu quero ser direto, quero ser rápido, quero ser enfático naquilo que Deus tem para falar nesta noite. E eu tenho certeza, se estivermos com os corações abertos, estaremos aqui cheios da graça, cheios do poder e cheios da unção de Deus. Você acredita nisto? Aleluia. O ano é 605, e depois da morte de Nabopolassar, Nabucodonosor sobe contra Jerusalém, sitia a cidade, invade, saqueia. Isso acontece em 3 partes. Na primeira parte, Nabucodonosor vem e leva com ele os príncipes. É nesse contexto que Daniel, Misael, Ananias e Azarias estão sendo levados para a Babilônia. Na segunda parte, Nabucodonosor sobe contra Jerusalém e leva 10.000 jovens cativos. Na terceira parte, ele entra na cidade, leva o ouro, leva a prata, leva os utensílios do templo, destrói a cidade. É neste contexto que o povo de Israel está sendo levado para a Babilônia. Pensa num povo frustrado. Frustrado porque na cabeça deles, como povo de Deus, Deus nunca permitiria o pior acontecer. Frustrado porque na mente do povo de Israel, Deus nunca permitiria o inimigo prevalecer sobre ele. Mas entenda uma coisa, Deus já havia avisado de várias formas. Deus já havia levantado profetas para dizer que se o povo não se convertesse do seu mau caminho, Deus permitiria uma nação inimiga subjugar o povo. O problema do povo de Israel é que tinha dificuldade de escutar a voz de profeta e não obedecendo o que Deus falava. Deus permitiu o pior acontecer, porque eu não sei se você sabe, com Deus é assim, ele avisa até um certo ponto, chega um momento que ele para de avisar.
Ele fala até um certo ponto, chega uma hora que ele tira a mão de cima e permite o pior acontecer. E olhe para mim, é neste contexto que Israel está sendo levada cativa para a Babilônia. E se tinha alguém que tinha motivo para estar frustrado, esse era o jovem por nome Daniel. Pensa num jovem que tinha um futuro brilhante pela frente. Pensa num jovem que estudaria nas melhores faculdades. Pensa num jovem que teria um bom casamento. Pensa num jovem que teria uma vida rica e próspera. Essa era a vida que estava reservada para Daniel. Mas agora, sendo levado como escravo para a Babilônia, sendo levado preso para a Babilônia, Daniel tem todos os motivos do mundo para estar frustrado. Mas eu começo a aprender com a vida de Daniel que 3 coisas norteavam a vida desse jovem. A primeira dela é caráter, a segunda dela é fé, e a terceira é princípios. E a primeira, que é fé, eu vejo se manifestar logo no começo do texto. Porque se Daniel está sendo levado cativo para a Babilônia, isso implica dizer que aquilo que ele esperava do futuro não vai mais acontecer. Se ele esperava estudar numa boa faculdade, não vai mais acontecer. Se ele esperava ter um bom casamento, não vai mais acontecer. As notícias na vida de Daniel não eram boas. E eu não sei se você vai conseguir glorificar, mas mesmo com o mundo desmoronando sobre a cabeça dele, Daniel permaneceu crente. Aleluia. Eu vou de novo, não ia viver o que tinha planejado para viver, mas Daniel permaneceu crente. Estava sendo levado cativo para a Babilônia, mas Daniel permaneceu crente. Os sonhos e os projetos estavam indo por água abaixo, mas Daniel permaneceu crente. E a raiva do diabo nessa noite é que eu estou vendo um monte de Daniel aqui. O mundo está desmoronando sobre a tua cabeça. Aquilo que tu tanto esperava não aconteceu. O telefonema que tu tanto queria não tocou. A faculdade que você tanto queria fazer não foi esse ano. Satanás apostou que você não vestiria essa camisa bonita e participaria do congresso, mas para vergonha do diabo, nessa noite fria, tu pegou a Bíblia, colocou debaixo do braço e falou: Satanás, as notícias não são boas, mas eu vou permanecer crente. Eu não entrei na porta que eu queria, mas eu vou permanecer crente. Eu não estou na faculdade que eu queria, mas eu vou permanecer crente. O mundo está desmoronando sobre a minha cabeça, mas eu vou permanecer crente. Você consegue dizer para alguém aí: permaneça crente? Diga para alguém: permaneça crente. Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas a palavra de Deus para alguém é: permanece. Permaneça crente. Daniel está sendo levado cativo para a Babilônia, mas mesmo assim ele não perde a fé que ele tem em Deus. Na Babilônia, ele é colocado aos cuidados de um dos chefes da guarda de Nabucodonosor, por nome Aspenaz. É Aspenaz quem vai cuidar desses jovens. Só que Daniel tem algo diferente em si. Então, para esses jovens que se diferenciavam, o texto vai dizer que lhe é proposto participar do banquete da mesa do rei. Olhe para mim, a proposta que está sendo feita para Daniel na Babilônia é: você pode comer do que é servido na mesa do rei, você pode participar do que é servido na mesa do rei, você pode se banquetear no que é servido na mesa do rei. Mas sabe o que eu acho lindo? É que Daniel era o mesmo em Jerusalém e permanecia o mesmo na Babilônia. Pensa em alguém que poderia se lambuzar no banquete da Babilônia. Esse era Daniel. Mas aqui se manifesta o segundo atributo da vida de Daniel, que é princípios. E quem tem princípio não se vende a uma boa proposta. Aleluia, eu vou de novo. Quem tem princípio não se vende a uma boa proposta. Até porque proposta boa é aquela que não vai te fazer quebrar princípios. Eu estou dizendo para alguém
alguém que está recebendo algumas propostas que parecem ser boas, mas vai te afastar desse ambiente aqui. E a palavra é: se vai te tirar desse ambiente, se vai te fazer quebrar princípio, resista às propostas. Resista às propostas. Proposta boa de verdade nunca vai te tirar desse ambiente de comunhão. Proposta boa de verdade nunca vai te afastar do convívio da igreja. Daniel entende o que significa participar do banquete da mesa do rei. Ele sabe que se assentar na mesa da Babilônia significa fazer aliança com a Babilônia. Ele sabe que participar do banquete significa fazer pacto com a Babilônia. E eu gosto da Bíblia porque o texto diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Isso daqui é lindo, porque não tinha sacerdote perto, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém vendo, mas dentro de Daniel havia uma chama acesa. E ele disse: ainda que os olhos dos homens não estejam me vendo, eu não vou me contaminar com o que a Babilônia está me oferecendo. Já vi até o que é isso? Isso é ter caráter. Já vi até o que é isso? Isso é ser de verdade. Daniel não era circunstancial, porque cá para nós tem gente que é da circunstância. Se for ambiente de aleluia e de glória a Deus, ele está levantando a mão, mas se lá fora tocar um funk, ele está dançando também. Tem gente que é momentâneo. Se aqui dentro o ambiente for de adoração, ele está com a mão levantada dando glória a Deus, mas se tocar pagode lá fora, ele começa a sambar. Mas Daniel não. Daniel faz parte de uma geração que não se deixa ser moldado pelo ambiente à sua volta. Daniel faz parte de uma geração que o que ele é do lado de dentro, ele permanece sendo do lado de fora. E é para esses que eu vim pregar nessa noite. Olha aqui para mim. Daniel era de verdade. E vai apertar só um pouquinho, mas você glorifica a si mesmo. Olha aqui para mim. Porque verdade não é o que eu sou quando todo mundo está me vendo. Não. Quando todo mundo está me vendo, se manifesta os meus atributos. Quando todo mundo está me vendo, se manifesta as minhas qualidades. Quem prega mostra a sua melhor teologia, a sua eloquência. Quem canta mostra o seu alcance vocal, o vibrato, o melisma. Quem toca mostra os seus acordes, a sua harmonia, mostra a sua habilidade em público. Ninguém mostra que é nervoso em público. Ninguém mostra o lado ruim. É por isso que verdade não é o que eu sou aqui em cima. Verdade é aquilo que eu sou quando eu estou sozinho dentro do meu quarto. Verdade é aquilo que eu sou quando não tem ninguém me vendo. É aí que eu sou verdade. Tanto é verdade que o salmista no capítulo 51, verso de número 6, ele vai dizer: bem sei que tu és um Deus que ama a verdade no íntimo. O negócio aperta quando ele vai para o 139, aonde ele diz: Senhor, eu sei que tu me sondas e me conhece o meu deitar e o meu levantar. De longe sonda os meus pensamentos, sabe o que eu vou dizer antes mesmo que a palavra se achegue à minha boca. Aperta mais ainda quando ele pula para o 139, verso 7, aonde ele diz: para onde fugiria eu do teu espírito? Se eu for ao mais profundo oceano, ali o Senhor está. Se eu for ao mais alto monte, ali o Senhor me encontra. Até na sepultura não tem como escapar dos olhos de Deus. E Deus está dizendo para alguém aqui: eu sei quem você é quando ninguém está te enxergando. Ainda que os olhos dos homens não estejam sobre você, os olhos de Deus, que são como chama de fogo, te contempla do lado de dentro e do lado de fora. Do lado de dentro e do lado de fora. Do lado de dentro e do lado de fora. Daniel não é circunstancial. Daniel não anda conforme a música toca. Então ele diz: eu não vou me contaminar. E cá para nós, e guarde o que eu vou dizer, juventude, é questão de escolha. Sou eu que decido se me contamino ou se não me contamino. Sou eu que decido se faço ou se não faço. É questão de escolha. Quando ele diz que não vai comer da porção da mesa do rei, as penais entram em parafuso e diz: você precisa comer.
Porque se você não comer do que a Babilônia te oferece, o rei vai encontrar o seu semblante mais triste, mais caído. Você vai ficar mais desnutrido do que os outros. E olhe bem aqui para mim, porque já que é congresso de avivamento, eu vou entrar por aqui. Olhe para mim. Ele diz: então nos experimenta durante 10 dias, nos dando legumes e água. Eu não sei se você vai conseguir glorificar, mas 10 dias comendo legume e bebendo água. O texto diz que Aspenaz vai olhar Daniel, Misael, Ananias e Azarias, e quando ele olha para o rosto de Daniel comendo legume 10 dias, ele vai ver que o semblante de Daniel está mais bonito do que o dos outros. Ele vai ver que Daniel está mais gordinho que os outros. Isso daqui é lindo, porque é mentira da Babilônia que você precisa participar do banquete para ter felicidade. É mentira da Babilônia que você precisa participar daquilo que ela oferece para você ter felicidade. Eu tenho uma palavra: o que faz essa juventude aqui feliz e próspera não é banquete da Babilônia, não é festa, não é balada, não é baile funk, não é bebida, não são drogas. Jefité, o que faz essa juventude ser feliz é a mesma alegria que o salmista Davi sentiu no Salmo de número 4, verso 7, quando ele disse: mais alegria colocaste em meu coração do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. O que Davi está dizendo é: a minha alegria não está pautada em coisas materiais, a minha alegria não está pautada em coisas momentâneas, a minha alegria não está pautada em coisas passageiras. Aonde estava a alegria do salmista Jefité? Estava no Salmo 51, verso 10 e 11. No 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. No 11 ele vai dar a senha master: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Não sabia a Babilônia que a alegria de Daniel não dependia de banquete, a alegria de Daniel dependia da presença do Espírito Santo. E se eu fosse você, eu já tinha levantado a mão, levantado a mão, porque Satanás tem feito de tudo para tirar essa chama do nosso meio. Satanás tem feito de tudo para apagar essa presença do nosso meio. Satanás tem feito de tudo para os nossos cultos serem mornos, para os nossos cultos serem gelados, para os nossos jovens não serem batizados, para os nossos anciões não serem renovados. Mas queira Satanás ou não queira, essa chama não vai apagar, porque quem acendeu não foi o Jefité, quem acendeu não foi pastor, quem acendeu a chama Jefité foi o próprio Deus. Na onde? Livro de Atos, capítulo de número 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som como de um vento forte, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo. Alguém olhou e falou: isso é meninice, isso é maluquice, não tem para que gritar assim, não tem para que falar assim. Aí Pedro assume a oportunidade e diz: isso aqui não é meninice, isso é o que o profeta Joel profetizou no capítulo 2, verso 28. E eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Aí Abacuque dá um grito lá do Velho Testamento, no capítulo 3, 2, e diz: ouvi a sua voz e temi, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Aí Paulo pede a oportunidade e escreve Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder, 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 poder.
Eu vou para a história. Em 1910 essa chama chega no Brasil. 2 missionários, Daniel Bert e Gunabing. Em 1911 a primeira mulher brasileira é batizada com o Espírito Santo, irmã Celina de Albuquerque. Em 1912 o primeiro homem brasileiro é batizado com o Espírito Santo, irmão Emanuel Doudô. Passou 911, 912, passou os anos 2000, já estamos em 2023 e eu não quero acreditar que é a juventude da Vale das Bênçãos que vai deixar essa chama se apagar. Qual é a palavra, Jefité? É Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Queira Satanás ou não queira, vai ter língua estranha sim. Queira Satanás ou não queira, vai ter batismo sim. Queira Satanás ou não queira, vai ter avivamento. Só você que veio para o culto, levante a mão e adore a Ele nesta noite. Olha aqui para mim. A alegria que Daniel sentia não vinha do banquete. Ele propõe no coração não se contaminar. É este Daniel que na Babilônia vai nos ensinar lições profundas. Porque dentro da Babilônia, Daniel não prega com a boca, Daniel prega com a vida. Aleluia. E cá para nós, irmãos, o seu testemunho pode salvar uma vida. Aleluia. O seu testemunho pode salvar uma vida. Me permita abrir um parêntese aqui, porque eu me lembro certa feita, quando eu comecei a pregar de pouco tempo, empolgado, cheguei em casa e alguns amigos estavam na porta me esperando e começaram a conversar comigo. E olhe bem para mim para você entender. Eles começaram a perguntar para mim o que Deus tinha feito na minha vida, como Deus tinha me mudado, como eu tinha sido transformado pelo poder de Deus. Eu comecei a contar para eles o que Deus tinha feito, da onde Deus tinha me arrancado e o que Deus estava fazendo. De repente, meu amigo, uma mulher sai no portão e quando ela se aproxima da gente, eu vejo que o nariz dela está sangrando, o olho está inchado, o olho cheio de lágrima, e ela chega chorando muito e ela diz: vocês podem orar por mim? Eu orei por ela, não entendi muita coisa. Ela entrou para dentro, já não tinha mais clima para conversar. Nós também entramos. Passado alguns dias, minha mãe chegou em mim e falou: Jefité, não tem a moça, não tem a irmã fulana? Eu falei: tem, mãe. Então, esses dias o marido dela bateu muito nela, e a maior dor que ela sentiu não foi pelo lado de fora, foi pelo lado de dentro. Então ela subiu no terraço da casa e ia pular para se matar, mas quando ela olhou para baixo e viu você contando o seu testemunho, ela desceu e foi pedir oração. Já pensou se eu estou fazendo o que não é para fazer? Seu testemunho pode salvar vida. Seu testemunho pode salvar vida. Pode salvar vidas. Daniel não pregava com a boca, pregava com a vida. Ele tinha testemunho. Certa feita, e encurtando por causa do horário, eu não vou me alongar, o texto diz que o rei tem um sonho, e esse sonho não tinha ninguém que podia decifrar o sonho. Ele manda chamar os sábios, manda chamar os entendidos, e ninguém conseguia decifrar o sonho. Então ele lança um edito, manda prender todo mundo e matar todos eles. E olhe bem aqui para mim, para você não perder isso, porque isso aqui é resposta de oração para alguns jovens. Quando Arioque, que é o chefe da guarda, vai pegar eles e vai se apoderar de Daniel para arrancar a vida dele, Daniel diz: está me levando por quê? Ele diz: porque o rei teve um sonho e não tem ninguém que consegue decifrar. Olha o que Daniel vai dizer, e olha a senha que ele está dando para essa juventude: diga para o rei esperar um pouco, porque eu vou orar e depois eu entrego resposta para ele. Isso daqui é muito lindo,
Porque não é qualquer um que Daniel está mandando esperar. Ele está falando para o rei esperar. Porque Daniel entende o que é princípio de oração. Infelizmente, a nossa juventude tem sofrido dores profundas, porque tem quebrado esse princípio. Qual o princípio, Jefité? Primeiro eu oro, depois eu entrego resposta. Primeiro eu oro, depois eu tomo atitude. Primeiro eu oro, depois eu faço alguma coisa. Primeiro eu oro, mas olhe para mim. Mas Daniel está nos ensinando a forma correta. Eu vou orar primeiro, depois eu entrego resposta. E a resposta de Deus para alguém nessa noite é: a sua vida de oração vai te livrar de muito choro. A sua vida de oração vai te livrar de muita angústia. A sua vida de oração vai te livrar de noites mal dormidas. Eu estou falando para alguém que está recebendo alguns convites e Deus está dizendo: primeiro ora. Eu estou pregando para alguém que está recebendo algumas propostas e Deus está dizendo: primeiro ora. Eu estou pregando para alguém que está recebendo alguns pedidos e Deus está dizendo: primeiro ora. O problema da nossa juventude é que ela é guiada pelos olhos. E alguém está dizendo: Jefité, mas tem um olho verde. E Deus está dizendo: primeiro ora. Jefité, mas tem o carro do ano. E Deus está dizendo: primeiro ora. Jefité, mas eu vou receber mais. E Deus está dizendo: primeiro ora. Jefité, mas tem o cabelo loiro. E Deus está dizendo: primeiro ora. Jefité, mas prega. Primeiro ora. Jefité, mas ela canta. Primeiro ora. Primeiro ora. Primeiro ora. Primeiro ora. Primeiro ora. Minha esposa está aqui na frente. Eu vou pedir para ela falar quantos anos eu esperei para voltar com ela e casar com ela. Quantos anos, Laís? Na igreja não ouviu. 3 anos e meio orando. Aleluia. Olha aqui para mim. A sua vida de oração não vai te deixar casar com quem não é para casar. A sua vida de oração não vai te deixar entrar em portas que não é para você entrar. A sua vida de oração vai te livrar de muito choro. Deus está dizendo: ora mais um pouco, ora mais um pouco, ora mais um pouco. Eu sei que não é a resposta que você queria, mas é o que Deus me manda dizer. Continua orando, continua orando, continua orando, continua orando, continua orando. Ore para mim. Tem hora, tem resposta. E Deus revela o sonho para Daniel. E aqui é o caminho para o final. Daniel se apresenta diante do rei. E ele diz: eu estava ali ouvindo todos os louvores, e eu ouvi quando o Viva Adoração cantou. E o inferno não para a igreja. As prisões não param a igreja. Isso daqui é lindo, porque Daniel vai ter a revelação do sonho de Nabucodonosor. E a revelação que Daniel tem, e isso é para quem gosta de Bíblia. Ele sonha com uma estátua com a cabeça de ouro, os braços e os ombros de prata, o ventre de bronze, a coxa de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Ele disse: ó rei, você viu essa estátua? E elas representam os reinos do mundo. Mas de repente, e tem que ser espiritual para entender o que eu vou dizer aqui, a estátua estava de pé, mas ele via uma pedra sendo cortada sem auxílio de mão. E essa rocha vinha descendo, 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 e batia no pé da estátua. A estátua caía, virava pó, não restava nada. Mas a pedra que desceu foi crescendo, 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 e encheu toda a terra. Não deu glória mais forte porque não sabe quem é essa rocha. É a rocha que estava no deserto e foi ferida e saiu água. É a principal pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. É a pedra de 7 olhos do livro de Zacarias. É aquele que olhou para Pedro em Mateus 16:16 e disse: por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha que sou eu, o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aqui para mim. É por
isso que eu disse que isso aqui é para quem gosta de Bíblia. Todo mundo sabe que a cabeça de ouro representava a Babilônia, o braço e o peito de prata representava o reinado medo-persa, o ventre de bronze, o reinado grego, e a coxa de ferro, o reinado romano. Só que a pedra desceu, esmiuçou todos os reinados do mundo, e a rocha foi crescendo, porque assim, reinado babilônico acabou, o medo-persa já era, o grego já foi, o romano já foi, mas a igreja de Cristo, que está firmada sobre a rocha, ainda continua de pé para a glória de Deus. Calígula não parou a igreja, Domiciano não parou a igreja, Nero não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, a arena dos leões não parou a igreja continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo. Olha aqui para mim. Mas o período de Nabucodonosor passa, e fique de pé comigo e eu termino. O período de Nabucodonosor passa, e quando passa, quem assume é Belsazar. Qual é o nome do rei? Belsazar. Se for possível, me dá só mais um pouquinho de retorno aqui em cima. Eu sei que para a igreja está ótimo. Me dá só mais um pouquinho de retorno. Belsazar é quem assume o trono. Pensa num rei profano. Gostava de dar festas, gostava de dar banquetes, gostava de dar festas regadas a vinho e regado a bebida. E olha aqui para mim, porque eu fiz essa volta toda somente para dizer isso daqui. Só que enquanto Belsazar está pecando por conta própria, eu não vejo o céu interferindo. Até porque o ímpio está entregue à sua impiedade. O problema é que certo dia Belsazar resolve descer o nível, e ele diz assim: busca os utensílios que nós trouxemos de Jerusalém, da casa de Deus, coloca vinho neles, porque hoje eu vou beber no utensílio do templo. Irmãos, o glória a Deus vai sumir, mas eu preciso dizer isso daqui. Uma coisa é você pecar lá pelo lado de fora, outra coisa é você estar todo bagunçado e querer tocar nas coisas consagradas. Olhe para mim, Deus não tem, nunca teve, nem nunca terá negócio com zombador. Quando Belsazar vai beber da taça zombando das coisas de Deus, o texto diz que uma mão aparece na parede, e essa mão escreve Mene, Mene, Tekel e Parsi. Parece que eu posso ver o vinho entalando na garganta dele. Aleluia. Ele chama, e a história se repetindo. Os sábios, os entendidos. E olhe bem aqui para mim, para você não perder isso. Não tinha ninguém que decifrava aquela escrita. Aí uma anciã, uma velhinha, diz assim: Belsazar, o tempo passou, eu não sei se ele ainda está aqui, mas havia na época de seu predecessor, Nabucodonosor, um jovem que tinha um espírito excelente, que conseguia decifrar sonhos e enigmas. Belsazar diz: qual era o nome dele? Ela diz: Daniel. E vive isso daqui comigo, porque o texto diz assim, que Belsazar mandou chamar Daniel. Irmãos, só que quando Daniel vem entrando na sala do templo, e se você não pegou nada do que eu disse até agora, guarde o que eu vou te dizer nesses 5 minutos finais. Belsazar está olhando, porque a informação que ele teve é que havia um jovem, havia um. Só que o tempo passou. O Daniel que chegou na Babilônia já não é mais um jovem, mas agora tem aproximadamente 80 anos de idade. Quem vem entrando na sala do palácio é um velhinho, talvez com dificuldade de andar. Quando ele se apresenta diante de Belsazar, Belsazar vai fazer a pergunta que estremeceu as minhas estruturas. E como eu queria que você sentisse o peso dessa palavra. Belsazar vai olhar para Daniel, velhinho, e vai dizer: és tu o mesmo?
Aleluia. Como eu queria que você sentisse o peso dessa pergunta. És tu o mesmo? Aleluia. O que Belsazar está perguntando é: esse tempo todo na Babilônia não conseguiu arrancar de você aquilo que você era? Ainda decifra sonho? Ainda escuta a voz de Deus? Ainda sente a presença de Deus? Ainda tem comunhão com Ele? Ainda é o mesmo? Olha aqui para mim. E é a pergunta que o Espírito Santo me manda perguntar para algumas pessoas aqui. Ainda é o mesmo? Ainda é o mesmo? Ainda é o mesmo? És tu mesmo? Sabe por que eu estou perguntando? Porque eu sei que o tempo é implacável. E no começo todo mundo começa bem. Todo mundo começa animado. Todo mundo começa empolgado. O problema é que os anos vão se passando. E aí a chama que queimava já não queima como antes. O coração que ardia já não arde como antes. Outrora, num culto como esse, não precisaria de 2 horas de louvor e 40 minutos de palavra, não. Era na saudação do pastor, tu já ia estar falando em língua. Outrora, num dia como esse, não precisaria muita coisa, não. Tu já ia estar com o lenço enxugando lágrima. Mas o tempo passou e parece que tudo ficou normal. É só mais um culto, é só mais um congresso, é só mais uma pregação. E a pergunta que ecoa na Vale das Bênçãos é: ainda é o mesmo? Ainda é o mesmo? Ainda é o mesmo? Quando eu comecei a pregar, o meu pastor presidente me chamou e disse assim: Jefté, continua pregando, isso é muito bom, mas guarde o que eu vou te dizer. O sucesso do piloto não está em subir com o avião, não está em colocar o avião plano. O sucesso do piloto está em pousar com todo mundo bem. Sabe o que é isso? O importante não é como começa, é como vai terminar. E o Espírito Santo está me dizendo aqui: Jefté, profetiza e pergunta, porque tem gente aqui que já não ora como orava. Tem gente aqui que já não sente a presença como sentia. Tem gente aqui que há muito tempo não fala em língua estranha. Tem gente aqui que o coração não queima mais. Mas o Deus que renova propósitos, o Deus que renova a chamada, marcou esse congresso contigo para dizer: tu vai voltar a ser quem você era. Tu vai voltar a sentir o que você sentia. Eu vou te encher de novo. Eu vou te levantar de novo. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Deus está com saudade do crente que você era. Há uma graça sendo derramada aqui nessa noite. Há uma presença gloriosa sendo derramada aqui nessa noite. Há uma presença que desce aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu estou com saudade de ouvir a sua voz no cantinho da cama. Eu estou com saudade de escutar o seu choro na madrugada. Eu estou com saudade dos períodos de oração que você tirava para conversar comigo. És tu mesmo. Eu estou com saudade de como você se entregava na minha presença. Deus está dizendo: eu preciso que você volte a ser quem você era. Eu preciso que você volte a ser quem você era. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma presença sendo derramada aqui nessa noite. E enche-me de novo, Espírito, Espírito. Sinta a presença de Deus aí nessa noite. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Você
consegue pedir para o Espírito Santo te encher de novo? Espírito, Espírito.